Olá, eu sou a professora Patrícia Rossafa. Estou aqui representando a Escola Ocra Brasiliana e a International Ergonomics School, que representam no Brasil as metodologias Ocra e MAPO. Hoje eu quero falar com você sobre o método mais conhecido mundialmente das escolas Ocra, o método Checklist Ocra. E o que é, afinal, o Checklist Ocra e como ele se aplica no seu dia a dia prático de diagnóstico ergonômico? O checklist Ocra ele serve exclusivamente para o estudo da sobrecarga biomecânica dos membros superiores. E esse estudo ele é realizado com base principalmente na fonte de dano relacionada à repetitividade. Nós sabemos que muitas patologias relacionadas ao trabalho podem estar ligadas à sobrecarga biomecânica dos membros superiores. Afinal, para trabalhar, nós utilizamos os nossos braços, as nossas mãos e vários ângulos dessas articulações. Sabemos também que a repetitividade, por anos, foi a pior entidade em termos de fator de risco a ser classificada como fator causal para inúmeras patologias relacionadas a este segmento corporal. Bom, nós sabemos, depois da chegada do checklist Ocra no Brasil, que foi no ano de 2008, em outubro, que esse fator de risco repetitividade não está ligado a um tempo de ciclo. Também não está ligado somente a movimentos. Para qualificar, quantificar e chegar a um diagnóstico preciso da sobrecarga do membro superior e para confirmar se existe ou não repetitividade em uma determinada atividade ou tarefa de trabalho, é necessário envolver outros fatores além do fator movimento. Então, o checklist Ocra, ele passa a ter um olhar dentro do ciclo de trabalho do trabalhador para 4 fatores que são essenciais. Primeiro fator, frequência, que envolve um conceito de ações técnicas. A ISO 11223 traz o método checklist Ocra como método preferencial e ela coloca, define o que é ação técnica. Dentro do curso checklist Ocra, nós temos um exercício e mais exercícios e cada vez mais exercícios para treinar este olhar e não confundir ação técnica com movimento. Ação técnica não é movimento. Esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, análise, aí sim, dos movimentos por meio da postura. Postura de ombro, postura de cotovelo, postura de punho e de mão. É diferente o estudo de cada uma das articulações, porque o envolvimento biomecânico das articulações também é distinto. Cada uma tem um objetivo e tem uma estrutura anatômica que traz características únicas e exclusivas para essa articulação. Vou voltar na minha frase de todas as aulas. Em ergonomia, fadiga é igual a lesão. Então, o que nós vamos estudar é a fadiga dos diferentes segmentos corporais, mas não estudamos esses movimentos articulares na fase das ações técnicas. Estudamos na fase do estudo dentro do ciclo de postura. Depois vamos estudar um outro fator essencial e que traz um grande agravo às patologias de membros superiores, que é a força. Força muscular intrínseca. E esse conceito é trabalhado profundamente. Quem já fez o curso Checklist Ocra sabe do que eu estou falando. Você tem uma classificação de moderada a máxima para esta força muscular e nós vamos perguntar sobre a força para a ação técnica, né? A ação técnica é que vai me dizer se existe ou não existe essa força, que não é o peso dos objetos. Né? O peso dos objetos é utilizado em outro cenário de estudo. Leva-se em consideração também dentro do ciclo o quarto fator. E o quarto fator são os fatores complementares. O nome já diz, é complementar dentro dos outros 3 que já foram estudados. Cada um dos 4 fatores existentes dentro do ciclo possuem seus fatores menores. Então, dentro da frequência, nós temos fatores de cálculo. Dentro da postura, nós temos critérios, conceitos e fatores de cálculo, envolvendo, inclusive, a estereotipia. Dentro das ações técnicas, nós estudamos tanto as dinâmicas quanto as estáticas. E dentro da força existem critérios de tempo e de intensidade, que são classificados a partir de uma escala de Borg, que foi adaptada cientificamente para a metodologia checklist Ocra. Os fatores complementares são os mais objetivos, mas ainda assim cabem conceitos para que você consiga classificar muito bem o fator intrínseco ao ciclo de trabalho. Leva-se em consideração todos estes fatores internos do ciclo multiplicados pela duração da jornada
Porque uma coisa é o trabalhador ficar 8 horas por dia exposto a estes fatores de risco. Outra coisa é ele ficar 2 horas, 3 horas. A fadiga é diferente, a chance de lesão é diferente. E a metodologia OCRA permite este olhar. É o único método que traz de forma tão completa este diagnóstico. Somado ainda, né, a este fator multiplicador, nós temos outro fator multiplicador, que é o fator multiplicador de horas recuperadas, com o seu conceito próprio também, conceito esse que precisa ser treinado e aprofundado para que a gente possa chegar dentro de uma realidade lógica, de bom senso e realmente de proteção e de realidade de exposição do trabalhador. Então, nós dizemos que o checklist OCRA, ele estuda a sobrecarga biomecânica dos membros superiores e estuda o fator de risco ergonômico repetitividade a partir de 4 fatores internos ao ciclo e 2 fatores multiplicadores que vão ponderar todo este risco para chegar em um resultado final. A metodologia ainda permite o estudo não apenas isolado de um posto de trabalho, mas o estudo da exposição real do trabalhador por meio dos rodízios, das multitarefas que ele executa durante o seu dia a dia. Então, dentro do curso Checklist OCRA, nós ainda temos o multitasks, né? O multitarefas ou o rodízio, em que nós vamos estudar os critérios para quando ele acontece num tempo inferior a 90 minutos ou superior a 90 minutos. São muitos conceitos, conceitos todos científicos, comprovados com um P menor do que 0,0001, ou seja, com uma alta significância de correlação ao dano. Lembrando que dano é a doença que o trabalhador pode adquirir e o fator de risco ergonômico é o potencial desse dano acontecer, ou seja, é o causador deste dano. E o checklist OCRA, ele traz esta correlação com a patologia. E o melhor de tudo, não depende de uma secundária matriz de risco para você criar prioridades ou definir como que essa população está exposta. Dentro da própria metodologia, você já consegue ter o range de exposição e consegue fazer dentro do curso, aprender, né, especificamente um cálculo que te leva ao resultado do percentual de patológicos. Bom, gente, a aula de hoje é essa. Eu espero, né, que vocês que já conhecem o checklist OCRA possam contar para os seus colegas sobre a grandiosidade dessa ferramenta. E para quem ainda não conhece, nós temos os cursos checklist OCRA acontecendo agora na modalidade online, somente nesse mês de julho, e depois, durante o ano, teremos 1 ou 2 turmas na modalidade presencial. Um grande abraço, até a nossa próxima aula e eu espero você aqui no canal.